Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Então, estamos de volta com mais um Noites do Dharma e hoje a gente vai continuar que é a série de Enfrentando os Demônios Interiores. A gente já falou sobre 4 anartas, né? A palavra arta significa meta. Então, anarta é tudo aquilo que nos distancia da meta da vida espiritual. A gente já falou dessas primeiras 4 impurezas, hoje a gente vai continuar a falar sobre esse tema. A gente vai começar hoje falando sobre Vatsasura. Vatsasura, ele era um demônio que ele viu, né? Ele observou que Krishna, assim, era um vaqueirinho que ele cuidava de vaquinhas, de bezerros, e que ele gostava muito das vaquinhas de bezerros, que ele era muito afetuoso a eles. Então ele, maliciosamente, elabora um plano. Ele pensa em se disfarçar de bezerrinho, se infiltrar no rebanho que Krishna toma conta. E quando Krishna estiver mais vulnerável, mais exposto, distraído, né, ficando com seus amigos, cuidando dos vaqueirinhos, o Vatsasura, né, esse demônio, ele assumiria a forma dele demoníaca e atacaria Krishna, né? Então ele se passou por bezerrinho, né? Na verdade, na vida passada dele, ele se chamava Pramila. Assim, ele era um homem bem trapaceiro, né? E esse Pramila, o que ele faz é que ele vai lá e furta coisas, né, para viver. E ele furtava coisas que ele não tinha necessidade. Não era só que ele roubava para manter a vida dele. Não, ele roubava mais do que ele precisava. Ele coletava, né? Ele era um ladrão sacana mesmo, né? E normalmente ele roubava dos sábios, né? Que ele via que os sábios eram bonzinhos, pacíficos, desapegados. Então ele aproveitava que eles eram mais frágeis para ir lá roubar ele, né? Ele ia lá e roubava de alguém que era forte assim, né, fortão, armado, que podia fazer. Não, ele ia lá e roubava dos sábios. Então um dia ele resolveu mexer com um sábio chamado Vashista, né, que é um sábio védico muito famoso. E esse sábio Vashista, no ashram dele, tinha umas vaquinhas, vaquinhas que davam leite ilimitado, tanto quanto ele precisasse de leite, essas vaquinhas davam, né? Então Pramila fica muito cobiçoso dessas vaquinhas, ele quer ter uma vaca dessa também, né? Que dá leite infinito. E ele vai lá e tenta roubar a vaquinha do sábio Vashista, mas quando o sábio vê, ele fala, você quer roubar o leite dela, né? Você quer ter leite infinito? Ele fala, eu tenho uma vaquinha dessa no meu ashram porque eu não tenho posse nenhuma, né? Muitas vezes a gente não tem nenhuma comida para comer aqui, tem vários alunos, vários discípulos que eu tenho que manter esses discípulos aqui, treinar eles precisam do leite dessa vaquinha e fora isso, a gente faz várias cerimônias védicas aqui, a gente precisa de ghee, né, para poder fazer cerimônia de fogo, para fazer as cerimônias que nós fazemos aqui. Então o leite dessas vaquinhas não é para a gente ficar desfrutando. O leite dessas vaquinhas é porque às vezes a gente não tem nenhum outro alimento. E também é para a gente fazer essas cerimônias para agradar a Krishna. Mas você quer roubar essa vaca? Então tudo bem. Na sua próxima vida, porque você está tão ganancioso assim com leite, na sua próxima vida você vai virar um bezerro e por causa disso você vai ser morto. Você vai ser morto no corpo de um bezerro, né? Então ele condena Pramila. Se o Pramila fosse vegano, ele não tinha caído nessa. Mas aí o que acontece, né? Ele, na vida seguinte, ele vem como esse demônio. Ele nasce como esse demônio Vatsasura. E Vatsasura, ele vê Krishna lá com os vaqueirinhos, como a gente falou. Ele se infiltra na forma de um bezerro. Só que antes dele atacar Krishna e derrotar Krishna efetivamente, obviamente Krishna o dia todo estava de olho nele, tinha percebido que ele não era um dos bezerros. Por quê? Porque Krishna ama todos os seus devotos, né? Então todos os bezerrinhos de Krishna são almas puras, são bezerrinhos, né? Estão em corpos de bezerrinhos, mas são devotos puros, né? E Krishna conhece cada um deles. Então Krishna viu que tinha um bezerro estranho ali, né? Tinha um bezerro fake, né? Então ele fica de olho e deixa o bezerro ficar lá e pra cá, mas ele já estava ligado que era uma tramóia. Quando Vatsasura vai atracar ele pega Vatsasura pelas pernas e joga em uma árvore, né? E assim ele derrota esse demônio que estava disfarçado de bezerro. Então, pois bem, Bhaktivinoda Thakura explica que Vatsasura, ele se disfarçou de bezerro, né? Ou seja, ele explorou a inocência dos bezerrinhos, né? Ele ficou lá infiltrado entre os bezerrinhos, que são todos dóceis, infantis, né? Então ele explorou a inocência e a ingenuidade deles, né? Então, esse anarta que ele simboliza
significa várias coisas relacionadas à infância, né? Primeiro, quando uma pessoa ela não tem uma infância adequada, né? Quando ela tem que crescer rápido demais, quando ela sofre abusos na infância, né? Tem uma infância onde ela tem que lidar com adultos de mentalidade tóxica, passa por traumas na infância, isso é um dos anartas que Vatsassura representa, que é esse anarta de você não ter tido uma infância completa e por causa disso você carregar uma carência desse tipo pro resto da sua vida, né? Então, isso é algo que pode acontecer, né? Uma pessoa que não teve suficientemente afeto nessa idade onde isso é tão importante, ela pode crescer depois alguém frio, né? Que não sabe demonstrar afeto, alguém que é amargurado, que não se preocupa com os outros porque está assim, se afogando em autocompadecimento, né? Só lembrando dos traumas da sua infância, lembrando como foi infeliz. Pode ser alguém realmente com traumas profundos, né? Que qualquer coisa nessa vida aciona um gatilho e essa pessoa fica deprimida, né? Então pode ser uma pessoa deprimida ou até mesmo assim fragilizada psicologicamente ao ponto dela sentir medo, né? Porque alguém que teve sua confiança traído na infância que a gente não tem elementos para se defender, na infância que a gente é totalmente vulnerável, alguém que é traído na sua infância, essa pessoa provavelmente vai ficar escaldada pro resto da vida dela. Ela vai ver sombras por todos os lados, né? É difícil ela recuperar a capacidade de confiar plenamente, né? Mesmo em quem merece confiança. Então, essa pessoa ela pode ficar assim excessivamente distante, né? Assim, ou então muito medrosa mesmo de se envolver profundamente em relacionamentos ou com medo da vida, né? Com baixa autoestima, com muita insegurança. Então esse é o primeiro anarta, né? Que Vatsassura ele representa, que são todos esses traumas carregados da infância que vão implicar em problemas na nossa vida espiritual depois, né? Alguém, por causa dessas carências, essa pessoa depois ela pode, na verdade, se envolver com pessoas que sejam materialistas, assim, tem relações muito íntimas com pessoas que são materialistas, que atrapalham a vida espiritual dela, que não são boa influência, mas simplesmente porque ela é um poço de carência e ela está disposta a negociar a própria vida dela em troca de qualquer atenção que ela consiga receber, né? Ou então pode acontecer o contrário, pode ser que ela não consiga ter uma relação íntima com ninguém. E assim, sadhu sangha, né, a amizade espiritual é essencial para a nossa vida espiritual e é importante que entre algumas pessoas que a gente compartilha essa associação em sadhu sangha, a gente tem amizades íntimas a ponto da gente revelar tudo que está se passando na nossa mente. E se a pessoa não consegue confiar em ninguém para ter esse tipo de intimidade espiritual, aí isso é um problema, né? Porque o que vai acontecer é que essa pessoa não vai conseguir revelar seus problemas, não vai conseguir ser totalmente honesta, não vai ter alguém que ela possa contar, né, para poder partilhar as suas dores, seus sofrimentos, e aí o que vai acontecer é que a vida espiritual dela vai ser incompleta. Então, alguém que passou por esse tipo de problema na infância, ele vai precisar de algum tipo de suporte psicológico para ter uma vida espiritual madura e saudável, né, assim, na sua fase adulta. Então, isso é um ponto extremamente importante, né? Assim, a infância ela é extremamente decisiva para o resto da nossa vida em muitos aspectos, né? Materialmente e espiritualmente também. A ponto de Krishna falar no capítulo 6 da Bhagavad Gita em que alguém que já avançou em vidas passadas, alguém que já avançou espiritualmente em vidas passadas, na próxima vida, se ele não consegue se libertar do ciclo de nascimentos e mortes e tem que nascer aqui de novo, na próxima vida ele vai nascer numa grande família, né? Numa família de transcendentalistas que vão acolher ele bem, tratar ele bem, cuidar dele, dar Krishna para ele, mas que vão cuidar dele bem, né? Isso é um ponto, né? Que assim, a maior recompensa que alguém pode ter por tentar se esforçar para avançar espiritualmente é na próxima vida ter um bom nascimento, nascer em uma boa família, uma família afetuosa, uma família carinhosa, né? Tão importante a infância né, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, quem teve problemas na infância tem sim que buscar suporte psicológico, e suporte psicológico de profissionais da área. Às vezes a gente vai ver pessoas que vão achar que assim, a vida espiritual, cantar Hare Krishna,
ler o Bhagavatam vai ser suficiente para erradicar esses traumas da infância, mas não vai, né? Não vai. Pode ser que uma pessoa muito avançada consiga fazer isso, mas pode acontecer, né? Não vamos dizer que é impossível, porque obviamente não é impossível. Para Krishna tudo é possível, mas se isso acontecer, isso é a exceção, não é a regra. A regra é que você vai precisar de ajuda profissional mesmo, né? É igual, por exemplo, se alguém está com hérnia de disco, não adianta cantar Hare Krishna para hérnia de disco passar. Se ele vai cantar Hare Krishna, com certeza ele vai talvez encarar a situação numa perspectiva espiritual, mas não vai curar a hérnia dele, né? Então, da mesma forma que a gente precisa de um médico profissional para o nosso corpo, a gente precisa de um médico profissional para a nossa psique. E o outro tipo de anarta que Vatsasura, esse demônio bezerro, representa, o anarta de uma pessoa ser muito frívola, muito superficial, pessoas que são muito superficiais, que não refletem sobre a vida, que não refletem, né, sobre as pessoas com quem elas convivem, que são assim muito que falta introspecção, pessoas que são exageradamente extrovertidas, que vivem uma vida mais externa do que interna, né? Essas pessoas elas são muito facilmente manipuláveis, né? É muito fácil a gente assim cair na lábia de alguém se a gente não tem essa introspecção, essa tendência a refletir sobre as coisas, esse verniz filosófico, né, sobre o nosso discernimento. Então, Krishna, por exemplo, ele explica os 3 modos da natureza no capítulo 14 da Bhagavad Gita e fala que aquele é o tema mais importante que ele estava explicando até então. E por que ele fala isso? Porque os 3 modos da natureza são 3 lentes pelos quais a gente pode olhar objetivamente para a realidade e entender tudo que está se passando nesse mundo, entender como todos os eventos, tudo aquilo que está acontecendo nesse mundo vão interagir entre si e qual vai ser o resultado, né, das nossas ações. A gente consegue entender que ações na bondade vão ter um determinado tipo de fruto, um comportamento na paixão vai ter outro tipo de consequência, e a gente consegue avaliar, né, qual modo a natureza está atuando sobre a gente, atuando sobre outras pessoas. Então essa visão analítica sobre a realidade ela é extremamente importante, né? E não precisa alguém ser um intelectual para poder ter essa visão filosófica do mundo. Como a gente bem citou hoje, Gorakshara Babaji ele era extremamente filosófico, tinha um senso de discriminação assim, extremamente aguçado, mas não era um intelectual. Então, assim, não ser um intelectual não é uma desculpa para uma pessoa não ser filosófico, mesmo porque tem muitos acadêmicos eruditos por aí que são totalmente vulgares e frívolos também, e superficiais, né? Tem muito conhecimento intelectual, mas tem pouca realização prática desse conhecimento, né? Então não podemos ser essa pessoa facilmente manipulada, não podemos ser essa pessoa superficial, né? Temos que analisar as coisas. Um devoto, ele é muito firme, um devoto, ele tem uma característica que é chamada nista. Nista é essa estabilidade diante do mundo, diante dos eventos que acontecem nessa vida, e isso vem justamente dessa visão fria, analítica do mundo. Isso é algo importante, né? Ter muito fortemente desenvolvido esse senso de uma perspectiva filosófica da realidade, né? Então é isso. Às vezes uma pessoa que ela é muito superficial, ela inclusive parece estar avançando espiritualmente mais fácil, porque ela topa tudo, ela gosta de tudo, quer fazer tudo, né? Ela se empolga, e aí depois o que acontece é que quando aparecem os desafios, ela perde todo o entusiasmo também, né? Então, normalmente uma pessoa que é mais centrada, mais sensata, ela não vai aceitar tão rápido, né, assim, uma disciplina espiritual, porque ela vai querer entender, ela vai querer analisar tudo com calma, mas quando ela aceita, aí ela segue em frente, né? Então a gente não pode ser esse arroz de festa, né? Não, vamos ser pessoas maduras, né? Então Vatsasura representa esse estado de mentalidade também infantil, né? Assim, adulto que pensa que nem criança. Bem, o segundo demônio que a gente vai falar hoje é Bakasura. Bakasura, ele é o demônio garça, né? Ele tem a forma de uma garça. E ele, na vida passada dele, ele era um Gandharva. Um Gandharva são tipo anjos, seres angelicais, né? E ele, com mais 2 amigos deles, saíram voando por aí, chegaram num jardim de lótus belíssimos e resolveram pegar alguns lótus daqueles para eles cheirarem, para eles, né, levarem para as residências dele, que eram lótus, assim, tinham milhares de lótus. E esses milhares de lótus, eles, né, assim, eles falaram, vamos pegar alguns pra gente, né? Encantados, eles foram lá e eles nem se certificaram se tinha um dono daquela propriedade. Eles chegaram lá invadindo e pegando os lótus
E aí deram de cara com Shiva. E aí Shiva falou, olha, meus amigos, sei que vocês estão aqui, ficaram encantados por esses lotos, mas vocês não podem sair daqui com os lotos, não. Porque esse jardim de lotos, quem fez ele foi a minha esposa, Parvati. Porque ela fez um voto de oferecer 10 mil lotos para Krishna. E aqui tem exatamente 10 mil lotos. Então, se vocês tiram uma lotus daqui, Parvati, ela vai ficar na mão. Ela não vai conseguir cumprir o voto dela. E já que vocês estão mexendo nesse jardim sem verificar se ele tinha um dono, né? Sim, vocês foram impetuosos, viram lotos e quiseram eles para vocês nem verificaram. Vocês quase me deixaram em maus lençóis aqui, quase estragaram o jardim que eu tinha que proteger para Parvati. Eu vou ter que dar uma maldição em vocês três, né? Eram 3 anjos, né? 3 Gandharvas, para vocês aprenderem a não ser tão impetuosos assim. Mas fiquem tranquilos, né? Assim, eu sei que vocês não fizeram por mal, apesar de vocês terem feito algo errado, não fizeram por mal. Eu dou para vocês essa maldição que vocês vão ter que nascer como demônios agora, mas também dou a bênção de que vocês vão ser mortos pelo próprio Krishna e alcançar a liberação. Então Shiva mordeu e assoprou, né? Então Bakasura é o primeiro desses 3 anjos, primeiro desses 3 Gandharvas. E não tem muita história com ele não, né? Ele era um demônio que tinha forma de garça. Ele viu Krishna brincando e tentou vir assim com o bico dele enorme e perfurar, né? E ele tinha uns bicos enormes, e furar Krishna com os bicos dele. Krishna pegou assim os 2 bicos dele e puxou assim até derrotar ele, né? Foi abrindo ele assim os bicos dele até matar ele. Foi assim que Krishna derrotou ele. Então, o que Bakasura ele representa? Bakasura, ele representa a hipocrisia, ele representa a duplicidade, né? Ele representa essa tendência de tentar se mostrar superior ao que realmente se é, né? De ocultar seus próprios defeitos, né? Essa hipocrisia, ela é algo que não é saudável para a vida espiritual, né? Então, na vida anterior dele, ele era um anjo, né? Pomposo, um Gandharva, um ser celestial, mas ele por dentro tinha várias paixões, né? Tanto que ele foi lá roubar os lotos, né? Então, um devoto ele tem que ter uma qualidade que Krishna fala no capítulo 18 da Bhagavad Gita, que é chamado Arjavam. Arjavam significa honestidade, transparência, né? Ausência de duplicidade. Temos defeitos? Temos. E o que a gente vai fazer? Vamos assumir os nossos defeitos e vamos embora, né? Bola para frente. Apesar dos defeitos, a gente vai continuar tentar servir Krishna. Agora, vamos tentar fingir que não temos os defeitos que nós temos. Vamos tentar fingir que temos um tipo de renúncia que a gente não tem, né? Então, se alguém vive em hipocrisia, se alguém vive com esse senso de duplicidade, está desperdiçando sua própria vida. Por quê? Porque a gente vive aqui para aprender, né? A vida ela tem um papel pedagógico. Agora, se você finge que você já sabe a lição que você não sabe, você não vai aprender nada, né? Igual assim na escola. Tem um aluno que não quer mostrar que não sabe, aí o professor pergunta, alguém tem alguma dúvida? Ele não quer falar, ele não fala. Tudo bem, só para parecer que ele não tinha dúvida nenhuma, mas aí a dúvida continua lá, depois quando vier a prova ele não vai saber o que fazer, né? Era melhor ser humilde e falar que você não sabe o que você não sabe, né? Então, tem até uma história bem legal de Dhruva Maharaja. A gente já contou essa história em outras ocasiões, mas Dhruva, eu não vou contar a história aqui toda, só um detalhe, que Dhruva, ele queria, né, ter um reino maior do que o seu próprio pai, e aí ele estava com raiva do pai, estava irritado com o próprio pai, e quando ele conversa com o guru dele, com o mestre dele, Narada Muni, Narada fala para ele desistir, né, de se vingar do pai, de querer mostrar para o pai que ele era melhor que o pai, todas essas bobagens. Narada fala para ele, esquece isso, né? Se você for autocontrolado, se você perdoar, se você fizer tudo isso, você vai ter muito mais prazer, muito mais felicidade do que ficar cultivando esse desejo aí que você tem de vingança, de revanche. E ele fala para Narada, ele fala, Narada Muni, assim, eu sei que a instrução que o senhor está me dando é melhor mesmo, né? Ser autocontrolado, aprender a perdoar é a melhor coisa que eu poderia fazer, mas eu não consigo, para mim é impossível fazer isso, né? Então ele fala para Narada Muni, ele fala, Senhor, se você tiver algo que você consiga me ajudar, apesar das minhas limitações, eu aceito. Se você não tiver nada para fazer para me ajudar, né, a satisfazer os meus desejos, que eu tô assim extremamente ardendo de desejos, assim, de conseguir um reino maior do que meu pai e me vingar dele, se você não puder me ajudar nesse sentido, agradeço muito seus bons conselhos, mas eu não tenho mais nada para falar contigo, né? Então ele foi muito honesto com o mestre espiritual dele. Ele mostrou, eu tenho esse defeito
E é isso mesmo, esse defeito molda a minha personalidade. E aí, o que você tem para me ajudar sabendo do meu defeito, né? E Prabhupada fala que ele consegue justamente a salvação, a iluminação espiritual e desenvolver amor por Deus por causa dessa transparência que ele tinha. Ele não tinha o menor pudor em assumir os seus defeitos, né? É claro que a gente tem que tomar cuidado para isso não virar uma muleta, né? Você tem aquele tipo de pessoa que fala assim, não, eu sou assim mesmo, né? Eu sou teimoso, eu sou briguento, eu sou isso, sou aquilo, eu sou guloso e é assim que eu sou, né? E usa isso como pretexto para não mudar. Essa é a minha natureza, né? Tinha até o Popeye, né? O Popeye, o marinheiro Popeye, no desenho em inglês, eu não sei se em português fala isso, mas no desenho em inglês, ele fala uma frase assim no final de todo episódio que ele fala assim, eu sou o que sou, isso é tudo o que sou, né? Tipo assim, ele era daquele jeito mesmo, né? Ele era bronco, ele era rude, mas ele é daquele jeito mesmo, né? Então, às vezes, as pessoas chamam isso, em outros países, de complexo de Popeye, né? A pessoa usa um defeito que ela tem, a honestidade de assumir que tem um defeito, como pretexto para não mudar aquele defeito. Tudo bem, eu sou assim, já assumi, e agora não vem me cobrar para mudar porque eu sou assim mesmo, né? Não, não é para ser assim, né? A gente tem defeitos, mas a gente sabe que os defeitos fazem parte do nosso falso ego, não fazem parte de quem nós somos de verdade, que é a alma, né? Tanto que o que a gente está falando nessa série é como superar os anartas, como superar as impurezas, né? Então, é claro, a gente não pode se conformar com uma impureza que a gente tenha, mas a gente tem que ter transparência em demonstrar, né? Em não querer ocultar os defeitos que a gente tem, e tem que ter humildade de reconhecer eles e conviver com eles e tentar contorná-los, né? Então, não podemos assim ser hipócritas e querer parecer mais avançadinho do que a gente é. Isso é bobagem, né? E qualquer pessoa que seja avançada de verdade vai olhar pra você e vai ver que você tem aquele defeito e vai achar você até um pouco ridículo, né? E uma pessoa que não é confiável, né? Então, assim, sadhu sangha é muito importante a gente ter amizade de devotos avançados. E para ter essa amizade de devotos avançados apreciam muito honestidade, né? Então, isso é um ponto importante. Bem, o terceiro que a gente vai falar hoje é Aghasura. Aghasura, ele é o demônio cobra, demônio serpente, né? Ele, na vida passada dele, ele era um homem muito belo chamado Agha. É muito belo mesmo, né? E ele era muito vaidoso com a beleza dele, assim, né? Extremamente belo. E aí um dia ele vê um sábio, que o corpo desse sábio era totalmente deformado, né? Astavakra é o nome do sábio. Asta significa 8, então Astavakra, né? Porque ele tinha, o corpo dele era deformado em 8 lugares diferentes. Por isso que ele tinha esse nome. E na hora que Agha, que era esse jovem totalmente belo, mas vaidoso, narcisista, assim, ele vê esse sábio todo deformado, ele começa a rir, assim, mas rir da cara dele, e zombar da cara dele. Nossa, como você é feio e tal, né? E se achando belo. Aí o sábio fala, você tá, assim, pensando que esse seu corpo belo vai trazer pra você felicidade? Olha, eu vou te dar uma maldição que na verdade é uma bênção. Na próxima vida você vai nascer como um demônio feíssimo, assim, né, com um corpo extremamente repugnante, mas é para você aprender que assim, a beleza corpórea ela simplesmente não quer dizer nada. E mais do que a beleza corpórea, mesmo a saúde corpórea não determina a felicidade de alguém, né? Então ele dá para ele essa maldição, mas que era uma bênção, que era um aprendizado, né? E aí ele fica extremamente irado com isso, porque a ideia de perder aquele corpo belo que ele tinha era algo extremamente chocante para ele, né? Pois bem, na outra vida ele nasce como um demônio serpente chamado Aghasura, uma serpente gigante, e ele também é enviado para tentar matar Krishna. Então o que ele faz é que ele vai rastejando, né, até o local onde Krishna estava brincando com seus amigos vaqueiros, e lá ele abre sua boca, né, uma serpente gigante, a boca dele aberta parecia uma caverna. E ele estende a língua dele, assim, né, pelo chão. A língua dele fica parecendo, assim, um carpete, um tapete, assim, né? E aquela boca dele aberta parece uma caverna, porque ele era gigante, né? E aí os vaqueirinhos, amigos de Krishna, eles adoram brincar em cavernas. Cada caverna eles inventam brincadeiras novas, né? Então, assim, eles conhecem todas as cavernas e tem brincadeiras específicas para cada uma delas, se divertem, né? Com as coisas que tem dentro da caverna, estalactite, estalagmite. E aí eles olharam para aquela caverna e falaram, caramba, a gente passa aqui todo dia, eu nunca tinha reparado que tinha essa caverna aqui. Isso aí é nova, vamos brincar lá. E aí os amigos de Krishna vão entrando na boca do demônio Aghasura, achando que era uma caverna. Ele estava esperando entrar todo mundo e no final entrar Krishna também. Quando o Krishna entrasse, ele fechava a boca e comia todos eles, né? Esse era o plano dele para matar Krishna.
E aí o que acontece é que Krishna, ele entende que é um demônio, né? E ele fica perplexo, vendo todos os amigos dele entrando pela boca do demônio Aghasura. Ele fica com medo de perder seus amigos, né? Porque Krishna tem sentimentos, né? Yoga Maya, a energia interna de Krishna, faz com que ele tenha sentimentos muito vívidos, né? Então Krishna começa a chorar com medo de perder seus amigos, né? E ele não consegue nem falar nada, nem dar um alerta para os amigos não entrarem ali. E os amigos vão entrando dentro da boca da serpente. E aí no final, assim, ele tá com o coração apertado, com medo de que o demônio consiga fazer um mal para os amigos dele, né? E aí ele resolve lá, e ele vai entrando assim, correndo dentro da boca do serpente Aghasura. E o que ele faz lá é que quando ele entra lá dentro, ele vai aumentando de tamanho, ele fica gigante, né? Então, o demônio Aghasura tinha assim, o pescoço de um tamanho, né? Não sei se nem chama pescoço, não sei se cobra chama pescoço, sei lá, mas o que sai da cabeça dele, né? Era gigante, mas tinha a garganta, né? Então, assim, a garganta dele era gigante, mas era limitado, né? E quando o Krishna vai crescendo, Krishna ocupa o tamanho da garganta dele todo e ele não consegue respirar e morre, né? E aí quando ele morre, Krishna vai até o tamanho normal e vai lá falar com seus amigos que estavam lá dentro da barriga, já quase chegando na barriga já, né, do demônio Aghasura, e mostra pra eles que na verdade ali não era caverna coisa nenhuma, que era um demônio disfarçado, né? Pois bem, o demônio Aghasura, ele era muito irado, né? Porque ele tinha perdido aquele corpo belo que ele possuía em outras vidas, né? E a ira, ela surge justamente disso, ela surge da frustração, como Krishna mesmo fala. Em 2 momentos na Bhagavad Gita, nós temos desejos, né? E nós cultivamos desejos, coletamos nossos novos desejos incessantemente quando a gente lida com esse mundo. Sempre que a gente lida com esse mundo, a gente vai contemplar algo que a gente vai querer e vamos contemplar algo que a gente vai querer afastar da nossa vida, né? Então, o que vai acontecer é que, inevitavelmente, a gente vai desenvolver desejo de atrair certas coisas para a nossa vida e desejo de repelir outras coisas, né? Que é a aversão. E aí, quando a gente não conseguir aquilo que a gente quer e quando a gente não conseguir afastar da gente aquilo que a gente gostaria de afastar, a gente vai ficar frustrado. E aí a gente vai acumulando frustração. Tem uma hora que a gente está tão frustrado que a gente não consegue carregar essa frustração sozinho e aí a gente projeta essa frustração em outra pessoa, né? Então, aí vem a ira. A ira, ela vem justamente do acúmulo de frustrações. E o acúmulo de frustrações vem do acúmulo de desejos, né? E claro, tem pessoas que, devido, né, à sua mentalidade, devido ao seu karma, são mais tolerantes ou menos tolerantes à ira, né? Que conseguem acumular mais frustrações antes de despejar em outra pessoa, e tem outros que conseguem menos, né? Com um pouquinho de frustração já sai respingando a ira por aí. Então, o demônio Aghasura, ele simboliza a ira. E a ira, ela pode existir em vários estados, né? Quando a ira ela se torna tão intensa, ela é uma explosão que depois ela vai diminuindo, né? A pessoa ela tá irada, ela despeja a ira dela e depois ela vai se acalmando depois de ter despejado a ira dela. Mas quando a pessoa ela começa a saborear a ira, aí ela se torna uma pessoa cruel, né? E a Aghasura também simboliza esse estado de crueldade. Porque muitas vezes quando a gente está irado contra uma pessoa e a gente age de forma rude, né, arrogante, impetuosa contra essa pessoa, muitas vezes a pessoa fica com medo da gente, ou então a pessoa dá um passo para trás, e aí o que acontece? Quem foi irado, né, quem foi agressivo, se sente superior. E como todo mundo nesse mundo tem uma carência existencial por não estar relacionado com Krishna, a gente tenta usar tudo que existe nesse mundo para poder suprir essa carência. Tudo aquilo que faz a gente se sentir bem, a gente tenta usar para suprir essa carência, que é uma falta de Krishna, né? Então, a ira muitas vezes faz com que uma pessoa se torne cruel, e a crueldade ela vai assim aprendendo a se tornar cada vez mais cruel, porque ela vai se sentindo poderosa com isso, né? Então, temos que evitar esse estado de ira. Na verdade, a ira ela tem um bom uso, né? Um uso espiritual, que é quando alguém se ira contra uma injustiça, né? Esse é o único caso onde a gente pode usar a ira dentro da vida espiritual. Bem, por fim, para acabar hoje, a gente vai falar da Brahma Vimohana Lila, né? Não chega a ser um demônio. Brahma Vimohana Lila é o passatempo onde o Senhor Brahma rouba os vaqueirinhos, os amigos, né, de Krishna, porque Brahma ele não aceitava que Krishna pudesse ser Deus, ele não, um menininho, né? Então ele esperava assim que a suprema personalidade de Deus fosse um ser majestoso, não um vaqueirinho, né? Então ele vai lá e quer testar o poder de Krishna, e ele rouba os amiguinhos de Krishna, rouba os bezerros de Krishna,
e leva eles pro planeta dele. E o que acontece é que Krishna ele se expande como todos os amigos e como todos os bezerrinhos que foram roubados, né? E mostra para Brahma que sim, que ele é Deus, né? Mesmo ele gostando de viver como um menino simples e vaqueiro. Então, não chega a ser um demônio, porque Brahma é um devoto, um grande devoto, né? Um semideus poderoso. Mas ali ele exibiu uma mentalidade errada, uma mentalidade que podemos dizer que é uma mentalidade impura, que é a mentalidade de achar que por bom karma ou por conhecimento, por acumular muito conhecimento, alguém pode entender Deus, né? Isso é totalmente impossível, porque Deus é infinito, né? Deus pode se revelar pra gente. Então a única forma da gente acessar Deus é através da sua misericórdia, através da sua revelação, né? Bom karma, por mais que a gente tenha virtude, por mais que a gente tenha conhecimento, a gente nunca vai conseguir alcançar Deus, né, dessa forma. E uma outra mentalidade que esse passatempo representa, um outro tipo de impureza que esse passatempo representa, é a ideia da gente querer limitar Deus dentro dos nossos parâmetros. Ah, Deus não pode ter uma forma, ah, Deus não pode ser um vaqueiro, ah, Deus não pode ter namorada, ah, Deus não pode gostar de brincar de esconde-esconde porque ele é Deus, né? Então, na nossa cabeça, Deus deveria ser alguém caretão, né? Então, se Deus gosta de fazer essas coisas que a gente considera infantil, lúdicas demais para Deus, não, Deus não pode ser assim. Mas quem é a gente para limitar Deus, né? Quem é a gente para dizer o que Deus pode e o que Deus não pode? Então, a Brahma Vimohana Lila também significa esse tipo de mentalidade de tentar limitar Deus, né? De tentar restringir Deus de acordo com os nossos parâmetros. Mas então é isso, pessoal. Esses são os 4 anartas que a gente falou hoje. Então, por hoje é só. Fiquem com Krishna. Hare Krishna.